Oi, vamos ver se é meu. Hi. Ai, E lá vamos nós, né, Lu? lá vamos nós. Tell me. Então, eu perdi, eu não consegui te ouvir. Não, Então, ah, logo no comecinho da live, o pessoal já veio com duas dúvidas sobre pronúncia e sobre essa questão ah, de confusão da cabeça da criança, né? Que é o code sim. mixing, code switching, que as pessoas ainda chamam de confusão, por falta de conhecimento mais, acho que a fundo do negócio, né? Então, só por cima, só um pouquinho antes de você contar da sua super história, que eu adoro a história do Arthur. Bom, em relação à pronúncia, né? As pessoas confundem muito sotaque com fonética, né? Teve uma vez que eu assisti numa live, uma professora de inglês falou que ela pulava as páginas de fonética porque achava que fonética não era importante. E a fonética é extremamente importante. A fonética faz parte, é um dos módulos da linguagem. Não sei se você assistiu essa aula do meu curso sobre os módulos da linguagem, eu acho que sim. Todo mundo Assisti, já eu acho conhece. que foi a primeira até, né? Eu acho que foi a primeira. Foi. E aí todo mundo já conhece a Mãozinha, que é o curso inteiro falando de modos da linguagem, que a língua não é isso, a língua ela se subdivide em várias áreas, dentre elas a fonética. A fonética, ela diz respeito à forma como a gente fala mesmo, né? A gente fala água, a gente fala porta, mas a gente pode falar em relação ao sotaque, porta, porta, porta. Isso é o sotaque. É a forma, é a variação linguística natural de qualquer idioma que pode acontecer só no nosso idioma, como num idioma estrangeiro, como numa segunda língua. A fonética, ela diz respeito à maneira como a gente fala. A gente não vai falar água, a gente fala água. Então, isso é a fonética, ela é importante. Agora, em relação, só para deixar claro, porque as pessoas sempre diferenciam, não conseguem diferenciar uma coisa da outra, e o sotaque ele é extremamente normal. Ele faz parte da nossa língua. Se na nossa língua a gente tem sotaque, imagina só em outras, né? É a mesma coisa, eu sou do Rio, moro em São Paulo, morei no Rio Grande do Norte. Agora, se eu chegar e falar que eu falo português brasileiro, eu desqualifico todas as variações. Eu desqualifico você, eu desqualifico quem mora no Rio Grande do Norte, quem mora no Sul. Todas essas variações fazem parte do português brasileiro da mesma língua. Então, o sotaque, essa questão da fonética, da pergunta, né? Qual era o ponto específico mesmo? Não era sotaque, era um outro. Não, né? É pronúncia. As pessoas querem saber. Pronúncia importa? Pronúncia, poxa, pronúncia super importa. Só que você é uma coisa que você consegue aprimorar, certo? Então, assim, sotaque é aquele mito que as pessoas precisam. Todo mundo tem sotaque. Então, o que eu falo, assim, eu trago muito a minha experiência de Dubai para essa criação bilíngue, porque as pessoas ainda são muito americanizadas, né? Tipo, elas acham que o inglês é só dos Estados Unidos, é só isso. E aí as pessoas nativas da língua inglesa mesmo, muitas, dependendo do país, elas têm dificuldades de se entenderem. Elas ficam tipo, what the fuck? Tipo, o que você tá falando? Normal. Então, assim, o pessoal da Inglaterra, por exemplo, dentro da Inglaterra tem sotaques, tipo, muito pesados. Que um não entende o outro. Tipo, não é que não entende, mas que fica, tipo, meu, você não fala inglês, aí não Sim. fica se zoando, sabe? Porque é muito pesado, tem muita diferença. Então, esse negócio de sotaque, poxa, todo mundo vai ter. Então, tem o sotaque brasileiro, o brasileiro tem um sotaque muito específico, assim como o indiano tem um sotaque muito específico e tudo mais. Você não precisa falar inglês igual um nativo, porque talvez isso seja uma barreira para as pessoas. As pessoas ficam tipo, não consigo falar, então sou burra, não sei falar inglês, não consigo falar igual. Entendeu? Então isso é um Não é. negócio muito que precisa cair por terra. Agora, questão de pronúncia. Poxa, pronúncia é super importante. Você precisa da pronúncia. Mas não Ela sei faz pronúncia. Você pode melhorar, entendeu? Então, assim, na tua visão, assim, mais da linguística da coisa, dos módulos da linguagem, como melhorar esse negócio da pronúncia? Que as pessoas querem ensinar o filho inglês, mas tem medo de ensinar por ensinar errado, sabe? Então, em relação à pronúncia, você pode melhorá-la através do seu curso maravilhoso, através né, sei lá, de filmes, de músicas, Ok. você prestando atenção na questão articulatória e aí percebendo mesmo como as pessoas falam e treinando.
A pronúncia, a fonética, não é uma entidade divina que vai iluminar a sua cabeça e do nada vai cair tudo na sua cabeça. Você não, vai você tem falar que bem. Treinar. Sim, você tem que treinar, tem que tentar. Não vai ser algo mágico, assim como o vocabulário, né? O vocabulário você também tem que tentar usar. E assim é para pronúncia. Então, com treino, com estudo, seu curso maravilhoso, a gente consegue melhorar a pronúncia. É possível, sim. Ô, Lu, sabe uma coisa também, ainda puxando um pouco para esse negócio de pronúncia? As pessoas que eu convivia, eu acabava puxando a pronúncia, o sotaque delas. Eu não sei te explicar, mas assim, se eu estivesse convivendo com muitos ingleses, eu acabava, sem perceber, era automático. Porque é tão de imitar e você vê as expressões faciais e tudo mais, e como a pessoa tá fazendo, que automaticamente eu os imitava, sem querer. Não, estou querendo, né, falar igual. Mas a convivência era muito forte, tem uma influência muito grande nessa questão de pronúncia. Então, se a pessoa realmente quiser melhorar a pronúncia, ela consegue. Ah, mas eu não tenho amigos nativos. Poxa, filme hoje em dia, Netflix, todo mundo tem Netflix, sabe? Então, eu acho que essa questão de observar as expressões faciais mesmo, como que o rosto se move a hora que a pessoa tá falando, cara, facilita muito. Fonética. Exatamente, a articulação fonética, o aparelho fonador. Ele começa dos pulmões e até os lábios, a nossa língua, a forma como toda a sua boca se move para falar cada palavra, é a articulação fonética. E isso é muito importante para o processo de aquisição, para o processo de melhoramento da pronúncia. E é por esse fator que crianças bilíngues não se tornam bilíngues através de desenho. A gente só consegue adquirir uma língua nova através da interação social. E o fator articulação fonética é muito importante para esse processo. Então, é isso que você falou, ficar olhando a boca, como que se move, como que a pessoa fala. Só que tem pessoas que têm essa... É natural essa facilidade, né, de pegar sotaque, assim. Quando eu morei no Rio Grande do Norte, tinha algumas coisinhas que a gente pegava, mas tem gente que já fica com aquele sotaque eterno, né, do local. Mas tem gente que tem mais facilidade pela percepção da boca, com certeza. Se olhar a boca mexendo. Você pega, nossa, eu pegava, era muito legal. Tá. Agora, essa parte, code switching, code mixing, acontece, já falamos, e não importa o quanto a gente fala, as pessoas ainda acham que isso é confusão. Tem uma idade limite para isso parar. Vamos supor, comecei a criação bilíngue desde o nascimento. Quando que eu consigo ver que isso vai parar, ou, tipo, nunca vai parar, isso é normal, e, tipo, é isso. Porque, tudo bem, isso é um processo do bilinguismo, mas quando que a gente sabe que tá tudo bem, que parou ou não precisa parar, para as pessoas realmente tirar isso da cabeça, né? De, mas vai confundir, vai confundir, vai confundir. Então, primeira coisa que code mixing e code switching não são exemplos de confusão linguística, né? Antigamente isso era algo que as pessoas usavam, né, como comprovação de confusão, e não é. Confusão linguística, você não se comunicaria, ela não conseguia, ela ia começar falando de arroz e terminar falando de sapato. Não ia ter coerência a frase dela. Agora, uma criança que faz code mixing e code switching, se você não entender o que ela está falando, ela vai desenhar, vai fazer mímica, vai dar cambalhota para você entender. Isso não é confusão, ela sabe o que ela está falando. Mas vamos lá. Quando a criança vai parar, né? O code mixing, ele tem muito a ver com... existe o code mixing como estágio linguístico, principalmente de crianças que não passaram pelo bilinguismo simultâneo. Então, crianças a partir dos 2, 3 anos, principalmente 3 anos, tem o code mixing como um estágio e ele é mais pontual, assim, ele é mais pronunciado do que em outras fases. Então, para uma criança que começou desde bebê, ela provavelmente vai fazer mais o code switching, que é uma estratégia cerebral, diferente do code mixing. Mas isso vai acabar com o tempo. Provavelmente 100% não vai acabar, porque a gente faz code switching de vez em quando. Faz. Né? É super normal, mas conforme aquela língua for se tornando natural, conforme o desenvolvimento da criança for se desenvolvendo, for crescendo no idioma, o code mixing ele vai parar quase que totalmente, e o code switching ele vai diminuir muito.
só em palavras específicas ou contextos específicos ele vai existir. Então, eu não consigo dar uma idade, porque primeiro eu tenho que saber quando a criança começou, qual é o nível de exposição à língua que ela tem, quanto tempo, quantas horas por dia ela ouve, quantos dias na semana, a preferência linguística. Então, eu não consigo dar uma fórmula exata. É muito individual, né? Tipo, é muito individual, de criança para criança. De criança para criança, mas também de família para família, porque cada família cria de um jeito. Mas, assim, só para dar uma fórmula matemática, quanto mais exposição, mais rápida a produção linguística e mais rápida a assessoria e mais rápida vai acabar o code mix. Então, quanto mais natural, quanto mais real aquela língua for para a criança, menor o nível de code mixing e de code switching. Boa. Tá. Lu, e agora me conta, como que foi? Conta um pouquinho de como que foi esse negócio. O Arthur nasceu, você começou com a criação bilíngue. Desde que ele nasceu ou foi um pouquinho depois, tudo mais? Conta um pouquinho. Não, foi desde que eu estava grávida. Na verdade, a gente tentou uma criação trilíngue. Eu fazia alemão na época, eu tentei implementar o alemão, o Diogo falava inglês, mas eu não dei conta. Puerpério, desespero de um bebê. Eu falei, não, alemão, eu consegui. Aí fomos só pro bilíngue, então foi desde que ele nasceu. As primeiras palavras dele foram em inglês. Todas. Ai, lindo, né? Não tem. Foi bã. Eu adorava ficar vendo os passarinhos, ele ficava bã, enfim. É lindo ver essa construção linguística. E ele era minha cobaia, a minha monografia foi baseada nele. Meu estudo foi todo baseado nele. Então, foi muito legal. Enfim, então, ele começou a falar inglês, ele se comunicava super bem em inglês quando era bebezinho, mas, por volta, acho que dos 3 anos e meio, eu pausei totalmente o bilinguismo. Só para explicar, assim que ele nasceu, eu e o Diogo falávamos inglês com ele o tempo inteiro, então era o Minority Language at Home. Por volta dos 2 anos e meio, virou um Paul, eu falava inglês e o Diogo falava português 70% do tempo. Ele tentava falar de vez em quando, mas não era todo. E aí, depois dos 3 anos e meio, mais ou menos, eu pausei também. Eu sabia que era uma pausa e eu não fiz isso por comentários externos que eu ouvi demais. Eu fiz isso porque, na época, o Diogo estava estudando muito para concurso público. Eu virei uma secretária de concurseiro. Foi uma loucura a nossa vida. A gente não saía, a gente não fazia nada. Era aquela coisa, né, de quem está estudando para concurso. Eu falei, eu não tenho condições mentais de continuar uma língua, de ser uma boa mãe e não matar os seres humanos que vivem à minha volta. Estava sendo muito pesado. Então eu falei, vou pausar. Eu sabia que era uma pausa. Eu estava fazendo fono com ele. 3 anos e meio, mais ou menos. Tá. Aí eu estava fazendo fono com ele, estava observando minha monografia. Mas enfim, aí pausei. Quando ele estava entre 4 e 4 anos e meio, foi um pouco menos de um ano, foram uns 10 meses, mais ou menos, eu voltei. Então, foi muito legal, assim, né, eu amo estudar esse assunto, eu pesquiso esse assunto, eu vi como uma oportunidade de estudar uma segunda forma, né? Sim, e assim, são bilinguismos diferentes. Embora o Arthur ele tivesse eu vou voltar a falar dos modos da linguagem, não tem como falar de língua sem falar dos modos da linguagem, mas a gramática e a articulação fonética são os módulos mais fortes, que é aquela coisa de que a pessoa que aprendeu, quando ela voltar a aprender, ela vai ter mais facilidade na pronúncia. Já o vocabulário é o módulo mais fraco, por isso que a gente esquece tão rapidamente a língua, se a gente não testar. As pessoas acham que a língua é vocabulário, mas não é, a língua é muito mais que isso. Então, quando eu voltei, eu percebi que a gramática, a sintaxe, a articulação fonética dele estavam ótimos, e que realmente eu deveria trabalhar no vocabulário. Mas mesmo assim, os estágios são outros. O bilinguismo simultâneo, a criança está desenvolvendo a base linguística dela junto. Então, tudo aquilo que ela vai aprender sobre língua tem uma dupla representação. Então, está acontecendo duplamente, em 2 idiomas diferentes. Já na aquisição infantil, a criança já tem uma base linguística bem forte, bem consolidada.
E aí, então, você tem que trabalhar em outra, naquilo que ela já tem construído. Então, são outros estágios, mas o resultado é o mesmo, né? O resultado, de acordo com vários outros pesquisadores, é o mesmo. Tá ouvindo, Lu? Tá me dando meio umas travadinhas. Tá gravando? Ai, meu Deus. Tá. Agora parou. Agora o Arthur tá com 6 aninhos, né? E aí em casa é só você que fala inglês com ele ou vocês ainda optaram pro minority language at home? Ele pediu para fazer um OPOL, mas o Diogo rouba muito e me ajuda no inglês. Ele fala. Ele fala, assim, mas ele fala menos do que eu, porque o Arthur ele pediu para eu falar inglês e o Diogo fala português, mas ele fala também, todo dia ele fala alguma coisa, né? Então, assim, é um mixed language policy. É um mix. Tá. Ô, Lu, agora, estudando um pouquinho, tipo, vendo esse desenvolvimento do Arthur, porque ainda assim, até os 3 anos e meio, ele ainda conseguiu pegar uma base boa, então, no bilinguismo simultâneo. Depois você parou por um curto período de tempo, foi menos de 1 ano. Quando você voltou, você mesma comentou, ele esqueceu o vocabulário, mas ele ainda tinha alguns outros módulos da linguagem ali à tona, que você percebia que ele sabia. Beleza, então para voltar, você conseguiu simplesmente trabalhar vocabulário e tudo bem, e fluiu. Hoje ele tá com 6 aninhos e fala. Para uma pessoa que nunca começou, qual a diferença do começar? Tipo, qual a diferença na introdução? Porque beleza, quando a criança nasce, você faz desde a gestação, né? Tá treinando inglês na gestação, e falando com a barriga, porque, para quem não sabe, você pode falar com a sua barriga, né? Em inglês já pode começar desde que as pessoas ficam, cala a boca, né? O que você tá falando? Mas você pode falar com a sua barriga em inglês. E aí, beleza. Aí quando a criança nasce, é um processo relativamente mais fácil. Eu não vou dizer fácil, porque a criação bilíngue não é fácil, não é simples, não é o só falar inglês, né? Você precisa do estímulo, você precisa estar estudando o teu filho ali todo dia, para ver onde você precisa forçar não, também as palavras fogem, mas é onde precisa ser trabalhado, né? E aí, beleza, quando a criança nasce, se você começa, é mais simples, vamos dizer mais simples, não mais fácil, mas mais simples. O que muda conforme a criança vai crescendo, vai ficando mais velha? O que muda? Tipo, já mudaria de 1 ano para o outro? Do nascimento, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Aonde muda? Tipo, como que deve ser feita a introdução mesmo, assim, vendo nessa parte mais teoria de bilinguismo, como que deve ser feita a introdução em cada estágio? Nessa parte simultânea, consecutivo, o que muda em cada idade? Bom, qualquer um dos tipos de bilinguismo, você pode começar virando a chavinha total, qualquer um. Mas eu passei por isso quando eu voltei, e as pessoas que vão começar um novo idioma vão passar também, que é a primeira fase de estranhamento. Poxa, imagina, a criança te ouve falar português o tempo inteiro, do nada. Aconteceu alguma coisa mágica na casa que você começou a falar outra língua. Então, a criança vai estranhar. Mesmo se você não começar virando a chavinha, se você começar de outras formas, a primeira fase é o estranhamento. É normal. A criança pode pedir para você voltar a falar português. É normal. O que você não pode é forçar. Não, vou fazer assim, enfim. Tem que explicar, conversar, mas enfim. Agora, o que diferencia principalmente, eu acho que quando a gente entende o cérebro da criança, assim, como a criança poderia estar entendendo, fica mais fácil. Por quê? Bom, imagina, a criança nasceu. Primeiramente, ela não sabe em que lugar do mundo ela vai nascer. Ela não sabe se ela vai nascer em Israel, se ela vai nascer na França, se ela vai nascer no Brasil. Então, ela está preparada para adquirir qualquer língua. Então, se você jogar nela português, inglês e francês, ela vai adquirir. Assim como uma criança de outra idade. Mas é diferente. A criança está acostumada com uma coisa. Toda a gramática daquela língua, a formação frasal daquela língua, já está construída. Então, ela sabe que no português a gente usa geralmente artigo A para femininos, que geralmente se palavra, enfim, tudo isso já está construído. A criança ela vai ter que fazer isso tudo de novo, em outro idioma. E assim, existem vantagens e desvantagens, né, para o pai e para a mãe. Porque quando é bebê, a gente fica lá falando, quando é que eu vou ouvir essa criança falar? Você vai demorar 1 ano, geralmente, para você ter o resultado.
né? E aí você ouve uma palavrinha só e você fala, ai meu Deus, será que o meu com a Sossô foi um belo de 1, 2, 3, go, 1, 2, 3 e já. Que tipo, do nada, eu sempre falava os dois. E aí uma vez eu 1, 2, 3, ela go, eu 1, 2, 3 e ela já. Eu falei, meu Deus, ela sabe os dois. Então, assim, foi isso. Tipo, a primeira vez que eu ouvi ela falando alguma coisa em inglês foi um go, sabe? Então, assim, a gente cria uma ansiedade muito grande nesse processo de quando é um bebê ainda. Sim, a gente fica naquela expectativa. Quando é que eu vou ter resultado? Quando a criança já é mais velha, para nós, pais, a gente está lá falando. A criança começa, não estou afim de ouvir isso. Fala português. E aí, beleza, fica lá, persistente. Não, vai dar certo. Vou conseguir. Então, é um trabalho para nós, pais, assim, em relação à nossa paciência maior. Aí, depois, a criança, ela pode começar a construir frases. Por exemplo, para ficar mais fácil. O Arthur teve um dia que eu estava tendo espada com ele e falou, qual é a mais forte espada? Ele não falou uma palavra sequer do inglês, não falou nada. Mas a construção frasal foi do inglês. Então, isso já é uma resposta para mim como está dando certo. Continue. Tá dando resultado mesmo sem nenhuma palavra. Então, a gente tem tudo diferente, mas o resultado é assim. Por exemplo, estamos lá com o Google Maps aberto. Eu quero ir para sua casa. Tem 2 caminhos completamente diferentes que eu vou chegar no mesmo lugar. E aí o bilinguismo simultâneo e o bilinguismo consecutivo infantil. São 2 caminhos diferentes que o resultado será o mesmo. Então, o que você esperar? Pai e mãe está vendo agora. Então, beleza, Luiz, para de encher linguiça e me responde. O que eu tenho que esperar? Para a criança, para o bebê, só fala. O resultado vai chegar com certeza. Para a criança, tenha paciência, porque a criança ela vai ter outros estágios. Tem o code mixing como estágio, que a criança vai inserindo a palavra. Tem a fase em que ela vai começar a construir frases assim que seriam totalmente erradas. Por exemplo, me want to go to the bathroom, ao invés de I. Ou então, me quero ir para o bathroom. São construções fala completamente... muito agora, o me quero, me want, me quero. E aí, beleza, aí vai indo. Exatamente. A questão é a gente saber qual é o caminho, né? Porque senão a gente fica desesperado. Poxa, tá acontecendo isso, meu filho não vai falar, começa a ouvir disse-me disse. Então, quando a gente sabe o caminho que a gente vai seguir, é mais fácil. Então, assim, eu posso explicar como é a diferença, mas é uma aula, vai demorar. Então, não sei se cabe aqui. Não, beleza, é mais para saber esse básico. Porque eu acho muito assim, quando nasce, a criança é aquilo que você falou, a gente não nasce com uma identificação, não tem uma tagzinha de preciso falar português. Então, quando nasce, ou quando ainda é muito novinho, quando ainda não tem a base do idioma muito formada, eu acho que é mais fácil. Porque que nem eu não comecei com a Sossô desde que ela nasceu. Eu cantava em inglês para ela, mas eu não falava em inglês. Eu tava muito numa fase de meu Deus do céu, o que é isso que é ser mãe, né? Então, assim, eu não tinha força para pensar em outro idioma, não tinha mesmo, assim, E aí eu comecei a falar, ou trocar algumas palavras, que ainda nem era muita coisa, quando ela estava com uns 9. E aí eu acho que eu realmente comecei a falar quando ela me soltou esse gol. Eu falei, caçamba, tipo, tá dando certo e eu tô aqui perdendo tempo e, tipo, deixando passar, sabe? Que aí foi quando eu comecei de caramba, tipo, vamos, né? E aí eu comecei a aumentar o meu vocabulário. Então, conforme ela foi crescendo, eu fui aumentando. Não foi proposital, mas foi algo muito leve pra mim. Foi algo, tipo, muito, muito natural. Eu quis dessa forma, eu quis que fosse leve e tudo mais. Então, eu acho que quando a criança não tem essa base totalmente formada, quando ela ainda não tá falando de tudo em português, é fácil. Você simplesmente começa a falar porque a criança aceita muito bem. Eu acho que a partir dos 3, que é o que eu vejo, tipo, a vizinha, né? Que todo mundo já conhece a Helena, que é a vizinha aqui. Eu falo com ela em inglês. Não o tempo todo, mas eu meio que, tipo, eu preciso falar inglês com a minha filha. Elas passam bastante tempo juntas. Eu não quero que o tempo com a Helena seja só um tempo em português. E aí, o que eu comecei a fazer? Testes. Eu literalmente comecei a fazer testes com ela. A falar um pouquinho, a cantar uma musiquinha,
aumentar um pouquinho. Hoje eu falo frases assim, e conforme eu vou falando as frases, eu vou fazendo a ação, e ela vai no flow numa boa. Ela vai seguindo, porque ela vê a Sophie. Então é isso que eu falo muito para os pais de mostra o desenho que a criança gosta, mostra que a Peppa fala inglês, sabe? Mostra que o desenho que ela gosta fala. Precisa de uma motivação. No caso da Helena, aqui com a Sophie, ela vê eu me comunicando com a Sophie. Então, assim, é muito legal, porque ela já tem 3 anos e ela fala muito bem português. Assim, quando ela mudou aqui para o condomínio, ela tava com, acho que, sei lá, nem 2 aninhos. E ela já falava de tudo em português, mas falava igual gente grande. Sabe? Então, assim, ela tem a língua materna muito formada. E mesmo assim, ela tá aceitando numa boa. Então, eu acho que é muito individual e é muito do pai conseguir analisar o filho e ver aonde que ele pode entrar. É muito uma questão de malícia de mãe, eu acho, sabe? Jeitinho de mãe, de, poxa, meu filho gosta muito de correr, né? Vou começar a gritar run, run, run pra ele a hora que ele for correr. Então, sabe? Então, eu acho que é muito levar em conta os interesses da criança ali de acordo com a idade dela, porque os interesses dela vai mudar de acordo com a idade, sabe? Então, assim, é meio que usar o seu jeitinho de mãe, aquele jeitinho que nosso, né? Porque a gente conhece o nosso filho melhor do que ninguém. Então, você sabe aonde você pode entrar, como você pode entrar. Para uma criança mais velha, depois dos 6. Eu acho que depois dos 6 vira uma fase muito de aventura para a criança. Você pode falar melhor que o Arthur. O Arthur gosta muito de futebol. É trazer esse mundo dele, entendeu? Então, vamos começar a falar de futebol em inglês. Então, talvez ele se interessaria muito se você fosse começar hoje com ele. Aí tem criança que gosta daquela coisa de mistério. Ah, então essa é a língua secreta. Vamos aprender? Aí a criança mais velha. Ah, mamãe precisa muito de ajuda, filha. Mamãe não consegue aprender. Você me ajuda? Mamãe não tá conseguindo. Sabe? Então é muito de malícia, de jeitinho, pra ver, beleza, em que fase o meu filho está. Então, ou você pegaria uma consultoria, no caso, você dá consultoria bilíngue, seria mais nesse estilo, que é mais a fundo, estudar a família e tudo mais. Ou você meio que vai de acordo com o teu feeling ali, né? De como que é na tua casa, sua rotina, onde você poderia encaixar, como que eu poderia começar. Tipo, ninguém melhor do que, acho que pai e mãe para falar como que eu começo. Porque as pessoas perguntam muito, como que eu começo? Eu falo, como que você começa? Tipo, do que teu filho gosta? Quantos anos que ele tem? É realmente trazer o inglês para o mundo da criança, sabe? Então, assim, o Arthur, hoje, com 6 anos, ele já sabe, mas se você fosse começar hoje, tipo, o que você faria com ele? Então, sem dúvida, você tá me vendo bem? Porque eu acho que acho que vou mudar de cômodo. Não sei se ficar. Eu tô achando super bem. Eu também? Tá tranquilo. Então, sem dúvida, é o futebol, porque ele ama futebol, ele tá agora vendo futebol, inclusive. Então, a gente introduz muito. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é trabalhar com multiculturalismo. Então, assim, por exemplo, ele ama cozinhar, faz bolo, faz receita. Então, eu pego algumas receitas. Ele tem um livro que ele adora, que se chama Beamer. E no final tem uma receita com mel. E aí a gente lê o livro, aí faz a receita. Tá lá. Outra coisa também, não sei se é no meu caso específico, porque eu estudo o cérebro, mas eu falo muito com ele do cérebro, como que o cérebro, a criança bilíngue e tal, e eu falo com ele, tipo, sabia que a criança que fala 2 línguas, o cérebro faz um monte de coisa, tem superpoderes. Teve um dia que ele estava assistindo a aula e eu escrevi num post aqui atrás, que tem uma câmera, eu escrevi num post, ele assistindo a aula aqui, aí ele começou a sair, sabe, da aula, tipo, fugindo. E aí eu escrevendo, falei, Arthur, come back, sign to our class. Aí ele, mas como você tá me vendo? Eu falei, porque eu falo 2 línguas e a minha visão, ela é muito melhor. Tem um superpoder incrível. E aí agora, ele deu um boom, mas assim, um boom no inglês. E aí ele fica, nossa, meu cérebro tá muito inteligente, olha o meu superpoder, eu nem percebo o que eu tô falando. Então, isso foi algo bem... Olha que demais. Não, isso é sensacional. Mas é isso que eu falo da gente ter o jeitinho de mãe. Porque, tipo assim, na hora que a criança vai comer, a criança não quer comer, você fala assim, come mais um pouquinho pra você ficar muito forte, porque, nossa, quantas vezes eu já não falei isso pra Sophie? Toma mais um pouquinho de leite pra você ficar muito forte, que você vai ficar muito grande. Criança ama, né? Tipo, eu vou crescer, nossa, mãe, vou ficar muito grande.
Então, é isso que eu acho que na hora de começar, é muito mais o pai e mãe, nada melhor que o pai e mãe para começar, para realmente saber com que jeitinho que vai fazer ali, do que a gente, sabe, vendo de fora. Então, ou você estuda muito bem a família, ou, cara, os pais, principalmente mãe, que geralmente fica mais tempo com a criança, tem muito. Conhece o filho ali de cabo a rabo, né? Vira do avesso, você conhece o filho. Então, esse jeitinho, disso que você falou, tipo, sensacional. Mas como que você sabe? Ah, porque eu falo 2 línguas, olha aqui. Olha como meu cérebro é. Tipo, encantou ele e agora tudo que ele fizer de demais vai ser porque ele fala 2 línguas na cabeça dele, entendeu? Então, isso é sensacional. E assim, para criança que gosta de herói, né? Poxa, olha o seu superpoder, porque existem várias vantagens cognitivas e neurológicas comprovadas cientificamente em bilíngues, em crianças bilíngues. Então, a gente sabendo disso, quais são, como trabalhar, enfim, a gente chega para a criança e fala, tá, o Hulk ele tem um super força, super homem voa, e você? Você tem uma visão, ele ficou falando nesse dia, eu tenho uma visão além do alcance, que a minha mãe fica brincando da visão além do alcance, acho que tinha um desenho antigo, né? Fica meio muito boa, ele fica brincando. Mas eu acho que em relação aos pais, a principal dúvida é tipo, eu viro a chavinha, eu começo introduzindo uma palavra, eu coloco música, que isso eu percebo que, pelo menos nas minhas turmas, a dúvida é sempre essa. Então, assim, você pode virar a chavinha do interruptor e começar a falar um outro idioma. Você pode trabalhar com a prescrição, que é o quê? Coloca os desenhos que ele gosta, coloca música, isso é pré-aquisição, isso não é aquisição, mas isso vai ajudar você nesse processo e começar a criança se adaptar e se acostumar. Então você pode colocar musiquinha, pode colocar storytelling, né, que é a contação de história no YouTube, se você não lê inglês. Isso tudo é pré-aquisição. Você pode também fazer o code mixing como estratégia, ou seja, falar uma frase em português e inserir estrategicamente as palavras. Por exemplo, vamos jogar soccer hoje? Aí, soccer. Aí você pode traduzir, dependendo da idade da criança. Ou então você pode explicar para ela que soccer, a gente chuta com a bola para adivinhar, enfim. Você pode fazer isso. Você pode fazer o Mixed Language Policy, que é um método de aquisição bilíngue, e começar uma frase em português e continuar no inglês. Enfim, são várias as estratégias, mas eu acho interessante você, como família, como mãe, como pai, observar qual você se encaixa agora. Porque claro que o melhor não é você ficar assim para sempre, é você ir acrescentando mais inglês e melhorando mais nisso. Mas agora, o que eu consigo fazer hoje? Não, eu tenho que falar perfeitamente, tenho que criar frases inteiras. Não. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou começar a introduzir uma palavra no meio da frase. Beleza. Semana que vem você vai fazer o quê? Eu vou começar a tentar falar meia frase. Mês que vem você vai fazer o quê? Então, você criando metas, mas você respeitar o seu processo. Porque eu não sou igual a você, eu sou igual a Carol, e ninguém é igual a ninguém. Cada vida, cada realidade é uma. Então, você adaptar a sua realidade sem sonhar com começar igual o outro está fazendo. Comece de um jeito, mas tenha a sua meta lá na frente de como você quer. Tá, e aí, Lu, entra muito a questão de, tipo, tempo certo de exposição de idioma, né? Porque, assim, quando eu comecei a ler sobre o bilinguismo, eu via muito isso, muito engessado. Desse negócio de para dar certo, você tem que ter X horas, que eu lembro que eu lia muito de ser 30% de exposição ao idioma todo dia, 30%. E aí eu comecei a pensar, bom, beleza, para uma criança que fica lá, né, tipo, acordada 10 horas, você precisa falar, o quê? As 3 horas com ela no idioma. E para o pai que não consegue, tipo, que não vai conseguir ter 3 horas de contato, de 3 horas lá falando com uma criança, porque muita gente que se diz fluente hoje em dia não consegue ter uma conversa 3 horas aqui, ó, falando. E para os pais que não conseguem. E aí foi quando eu comecei a ler, e aí foi quando eu achei o teu Insta. Foi até que eu vi um likezinho lá, tal, e eu fui ver por causa do nome, o nome chamou a atenção, e eu comecei a ler as coisas. Eu falei, Deus, era isso. Tipo, era isso que eu precisava, sabe? Porque as coisas que eu via, eu via muitas pesquisas, achei algumas canadenses e algumas com escolas na Espanha.
E eles falavam muito isso. Não, as canadenses, eu li algumas que 3 horas, 30% de disposição ao idioma. E nessas escolas espanholas falavam de 1 hora por dia do idioma, em contato com o idioma já era suficiente, bababá. Mas aí é muito isso que você está falando. É assim, qual que é a tua realidade hoje, né? Porque para os pais que falam inglês, beleza. E para quem não sabe, tipo, desisto ou pago, tipo, R$ 3.000 uma mensalidade de uma Maple Bear da vida para 4 horas por dia, que a criança, a aula é 4 horas, você fica 4 horas, a criança fica 4 horas lá, sabe? Tipo, sei lá, quase R$ 3.000 a mensalidade. Então, desisto? Tipo, é isso? Meu filho vai ter que aprender depois e tal. Então, é muito isso de qual que é a tua realidade agora. Você pode começar com uma palavrinha, você pode ensinar o vocabulário. Poxa, começa com cor. É facinho ensinar cor, sabe? Tipo, cor, shape, vai pro... Cores e formas, tipo, toda criança gosta, tá? E até as crianças mais velhas, depois na escola, elas vão fazer atividades trabalhando cor, forma. Então, assim, não tem idade para fazer. Dá pra ensinar com qualquer idade. Então, eu ficava muito presa a esse negócio de 30% do tempo, 30% do tempo quando eu comecei a estudar sobre. E aí eu percebi que era algo muito engessado e fora da realidade de muitas famílias, principalmente aqui no Brasil. Porque lá fora é cultural as pessoas serem bilíngues, assim. Já tem essa coisa na cultura de que você precisa falar 2 idiomas. Aqui no Brasil ainda não, né? Aqui no Brasil é tipo o verbo to be na escola e pronto. Esse é o ponto. Assim, 2 coisas que eu quero falar, né? Tipo, em relação a isso. Esses estudos acontecem em países que o bilinguismo oral ele é totalmente comum e normalizado. Então, você se baseia em famílias bilíngues, estuda essas famílias bilíngues e chegaram a um resultado. Aí, aqui no Brasil, a gente tem esses estudos que, além de serem engessados, alguns são um pouco antiquados em relação a isso. Aí chega uma família e tem que calcular as horas que ela fala por dia. Eu tive uma aluna que fez uma mentoria, que ela terminou a aula, todo mundo saiu da aula, aí ela ficou e falou, Luísa, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu fiz uma mentoria, a mulher falou que eu tinha que falar tantas horas, tantos por cento por dia, porque ela calculando, ela tem uma bebê. Fico imaginando a pessoa com um bebê, chora de madrugada, mamãe, calculando, ela calculava, falava, gente, pelo amor de Deus, eu nem sabia que as pessoas faziam isso. Quando ela me falou ela fez mentoria, mas é isso que eu estava te falando. No começo, quando eu comecei a pesquisar sobre e ler pesquisas, essas pesquisas científicas e tudo mais, é isso. É isso. Para você adquirir um idioma, você tem que ficar... A criança tem que ser exposta a um outro idioma, na língua-alvo, no caso, 30% do tempo que ela tá acordada, e eu ficava tipo, meu Deus, caramba, tipo, isso é 3 horas. Beleza, para minha realidade isso é possível, porque eu não tenho problema nenhum de comunicação no inglês. Mas e para as famílias que não têm? Eu ficava tipo, não tem que ter outra coisa, tem que ter outra coisa. Beleza, isso era pesquisa canadense. Que no Canadá, todo mundo é bilíngue, né? Se não todo mundo, a maior parte. Aí beleza, aí fui para as pesquisas espanholas, que tem muita na Espanha, as pesquisas na Espanha. Aí falam de resultados muito bons, blá blá blá. Se você expor a criança 1 hora por dia. Oi, hi baby girl. Do you want to come in? Hi, how are you? Do you want to come here? Sim. Say hi, everyone. Hi. Hi, you're so cute. Eu tô de fone, ela não vai ouvir. Tô aqui falando. Então, e aí eu ficava muito grilada com esse negócio, assim, de tempo, né? De estipular um tempo. E aí foi quando eu achei o teu Insta e comecei a ver essa parte mais de pesquisas com famílias brasileiras, que aí já traz um pouco mais para nossa realidade, porque é muito difícil de achar, até porque não é algo comum aqui no Brasil, né? Então foi aí que eu vi de, putz, beleza, funciona, dá para ser mais leve. E aí foi quando eu comecei a trazer essa parte mais de vocabulário mesmo, que eu gosto. O que eu gosto é do inglês mesmo, assim, a parte teórica eu deixo para você. E eu gosto da prática, eu gosto de como que eu falo isso daqui, ó, colocar areia no potinho e virar, é disso que eu gosto, tipo, esse processo, esse falar, como que a gente fala em inglês. Porque quando a gente faz o curso de inglês, tipo, zero, você não vê nada disso, você não vê coisas do dia a dia, você não vê coisas reais, você vê, tipo, ali, né? What's your name? My name is blah, blah, blah. How are you? I'm fine, thanks. Aí você vai lá pra fora, hey, what's up, man? Blah, blah, blah. Entendeu? Então, isso não tem.
E é disso que eu gosto, desse inglês mais real, do dia a dia, de como mostrar esse processo para criança, assim, disso mesmo. Até me perguntaram nos stories de como que eu falo secar a louça e guardar a louça, e aí eu fiz o step by step. Olha que bizarro, tipo, é muito legal. As pessoas não sabem. Tipo, como que você pega? Você vai, vou pegar o prato, vou esfregar o prato, vou enxaguar. Tipo, esse processo é muito legal e isso é um negócio muito legal para fazer com a criança, para a criança adquirir uma língua. Porque enquanto você está fazendo a ação, você tá lá narrando, ó. Tipo, mom is scrubbing the plate, mom is rinsing off the plate, sabe? Tipo, isso é muito legal e a gente faz isso inconscientemente no português. Então, o meu trabalho, qual que é o meu trabalho? Trazer isso pro inglês, porque a gente faz isso como mãe, a gente faz o tempo todo. Vamos fazer tal coisa? Ah, a mamãe tá chutando a bola pra você, chuta pra mim de volta. Você fica narrando o tempo todo, falando com a criança. Então, assim, o que eu quero? Passar isso pro inglês. Are you eating lemon? Ah, it's an apple. It's a green apple. Então, é isso. Então, quando eu conheci o teu índice, que vi essa parte, essa pesquisa, porque realmente não conhecia, não tinha visto nada parecido aqui no Brasil, demorei muito para achar, e foi quando eu vi o teu Insta que eu falei, bom, beleza, isso aqui é para a realidade das famílias brasileiras, porque não tinha antes.